dupla de dois aqui está dando o que falar, que juntos ainda mais poderosos. Esse meu querido amigo carismático jornalista já esteve em vários programas de televisão, em diferentes emissoras, inclusive aqui, que ele estreou Mulheres, depois vieram Arroz, Feijão e Fofoca, O Melhor da Tarde, De Olho nas Estrelas, e desde 2009 ele estava lá no time da CNT. Agora está retornando à Gazeta, ao lado dessa bonitinha. Linda. Você é insuportavelmente bonita. Que comanda com muita categoria o programa Revista da Cidade. Juntos, eles vão dividir essa revista de variedades e eles vão contar pra gente como é viver o universo das notícias, eventualmente das fofocas. Eu não acho que esse nome seja exatamente o que acontece, que deixam você por dentro de tudo que acontece por aí. Então, eu quero dar boa noite aos dois amigos, apresentadores e colegas da nossa casa, Leão Lobo e a Regiane Tápias. Aproveitar que eu já te dei antes, agora dá de novo. Ai, que delícia. Beijo nunca é demais, coisa boa, ainda mais desse príncipe. Querido. Obrigada pelo convite, viu, Rony? Eu estou honrado. Uma delícia estar aqui, também. viu? Obrigado, meu amor. Nós é que estamos. Você vê como é que são as coisas, Leão. Você teve aqui, sentado onde você está, fizemos uma entrevista, você caiu de elogios na Gazeta. Você estava tão bem na CNT, antes de ter sido feito esse negócio que até agora eu não entendi. Também. Enfim, as coisas que acontecem. Acontece. E de repente está de volta. Exatamente. A essa casa que eu trabalhei pela primeira vez, Rony, em 1977. Olha. Olha só, com o Loriberto Rosa, tinha um programa chamado Capitão Arco-Íris. Me lembro! Eu entrei aqui menino como ator, olha, nunca imaginei, né? E fazia o verde da Vila Arco-Íris. E aí, de repente, estou eu aqui, depois de não sei quantos anos, nessa mesma casa maravilhosa que sempre me acolheu com um imenso carinho, viu? Eu queria aproveitar, Rony, a tua audiência maravilhosa, para mandar um beijo para o Oscarzinho Martinez, para toda a família Martinez, que me acolheu durante 5 anos lá. Queridos amigos meus. Queridos, né? Eu saí de lá deixando portas abertas e eles no meu coração. E eu sei que um dia voltaremos a nos encontrar. E o bonitão? Pois é, o Osmar? Tá aí. Meu querido Osmar. Eu também. Maravilhoso também. É outra pessoa incrível da minha Legal vida. isso, a gente sair, né, e deixando... sair sem mágoa, sem né? mágoa. Deixando as portas abertas. É a história do Bom Filho a Casa Torna, né, Rony? E eu estou com prazer, uma alegria enorme em dividir o Revista da Cidade. Eu sei que vem com muitas novidades a Revista da Cidade, né? E inclusive com essa grande novidade. Eu quero que você conte pra gente. De onde veio a ideia dessa história aí, do Leão? Do programa. Uma felicíssima ideia, aliás, né, da Marinês Rodrigues, nossa superintendente, que viu na oportunidade do Leão, não estando na CNT, de poder fazer parte do Revista da Cidade. E só tem a somar, só tem a agregar. Eu tenho muito que aprender com ele, aliás, desde o primeiro dia. Você é linda, a gente já está batendo altos papos, está sendo uma delícia. É bom, e uma interação maravilhosa. Aliás, no primeiro dia, né, que a gente se encontrou aqui, eu já contei para o Leão que ele não se lembrava de mim, porque foram tantas as pessoas que passaram pelo crivo ali, pela crítica. Não me era naquele momento. Incomum, mas há muitos anos atrás ele já deu uma notinha para mim, lá no show de calouros do Silvio Santos. Isso quer ser de época, meu filho. Não, olha aqui, vou aproveitar, então, já que eu sou um dinossauro de televisão, eu tenho 48 anos de apresentador de televisão. Meu primeiro programa foi em 1966. Eu era fã, apaixonado. Aquele cabelão maravilhoso. Veja bem, Regiane. Você disse, eu tenho muito que aprender. Todos nós temos. A gente eu estou há 48 anos apresentando programa de televisão, não aprendi nada. A gente aprende todo dia. É uma vida um constante aprendizado, né? Claro. A vida é exatamente isso, né? Só lembrando que a Revista da Cidade vai ao ar de segunda a sexta, um programa diário, das 10h30 até meio-dia. Todo santo dia, de segunda a sexta. Bom, você voltou para a nossa casa e o que você preparou? Eu falo assim que o encontro agora é aqui na Gazeta, às 10h30. É aqui. O que vai na sua cabeça?
Olha, eu acho que é essa coisa quentinha mesmo. Eu acho que estava faltando de manhã um programa, tem vários programas matinais, tal, na televisão, mas não tem nenhum que tenha essa coisa quentinha, de que a telespectadora realmente gosta, que é ouvir fofoca, ver uma comidinha gostosa, tudo misturado, né? Eu acho que é isso que é a Revista da Cidade, né? É um grande painel com coisas gostosas que todo mundo em casa fica esperando. Então, quem não gosta de saber sobre a vida dos artistas? Quem não gosta de aprender como é que se faz uma esfirra aberta, por exemplo? Né? Com o segredo, né? Então, acho que a coisa fresquinha que você está falando agora, Leão, por exemplo, a Revista da Cidade é, na verdade, uma revista de variedades, destinada a um público absolutamente eclético, homens, mulheres, crianças, tudo, até pela idade. Mas traz um monte de assuntos que têm um interesse público. Eu quero falar sobre a notícia, aquele furo que normalmente vocês conseguem. Dá para descobrir uma notícia? Dá sim. É sempre do jeito mais espontâneo possível. Às vezes você está numa festa, você está num lugar, ou às vezes até está no meio de uma entrevista e alguém fala uma coisa que você fala, opa, mas ele tinha dito isso numa outra entrevista de outro jeito. E aí você dá aquela cutucadinha e a pessoa solta e aí vem a notícia nova. Ou então você tá e você vê na festa aquela coisa. Hoje tem os paparazzi, né? Que eles mostram tudo. Eu adoro. Porque eles mostram aquilo que às vezes eu falo e às vezes eu falo assim, meu Deus, eu queria ter essa foto, né? E agora tem. Né, normalmente tem. Eu já usei muito, inclusive, principalmente os do Rio de Janeiro, né? Fotos deles e falando assim, olha aqui, aquilo que eu tinha falado semana passada está aqui, ó. Estão se pegando mesmo, entendeu? Que é muito legal isso, né? Regiane, tem trânsito, tem fofoca, tem futebol, tem bolsa de valores. E como tem futebol nessa época? Na sua opinião, dos dois, o que mais dá notícia hoje? Hoje é futebol mesmo, né? Hoje a gente está vivendo uma época que, inegavelmente, é futebol, né? Até o William Bonner brincou esses dias que o Jornal Nacional praticamente inteiro é futebol, né? E aí, eu acredito que a questão das celebridades, como o Leão estava falando agora, sempre dá notícia. A gente percebeu essa necessidade no Revista da Cidade também, porque nós tínhamos esse quadro uma vez por semana. E a gente percebia que colocando sempre Famosos em Revista, que era um quadro gravado que a gente tinha, mas sempre atual, sempre mostrando o factual, o que está acontecendo não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro, era um momento do programa que as pessoas gostavam muito. Tinha uma resposta muito positiva na audiência, nos comentários, nas redes sociais. Então, baseado nessa necessidade que a gente também teve a ideia de agregar com o Leão dentro do programa. Então, notícia de celebridade, com toda certeza, é uma notícia que sempre funciona, né? E eu acredito que o cidadão de São Paulo, ele está muito ligado na notícia da cidade e nas mais variadas notícias. Como você falou, trânsito é uma coisa que nos preocupa muito cada vez mais. A questão da violência, realmente, infelizmente, não dá para a gente ficar alienado a tudo o que está acontecendo, porque a gente precisa se proteger de uma certa forma. Então, eu acredito que as pessoas hoje têm necessidade de notícia e das mais variadas possíveis. Isso é uma tendência, né, no mundo. Acho que a televisão é notícia, esporte. No Brasil, teledramaturgia também, né? Mas é uma coisa muito brasileira, mexicana, talvez argentina, essa coisa da telenovela, né? A história da televisão, um país pobre, desinformado e inculto, ela funciona como uma escola. Essa é a minha modestíssima opinião. Eu acho que o nosso trabalho é exatamente isso, é você informar, é você fazer a prestação de serviço. Não que você vai ter uma função didática nessa história, quando eu falei escola, não é exatamente isso. É levar entretenimento sadio também, que isso é fundamental. Vivemos um mundo amargo hoje. Eu estava falando agora há pouco da violência. Como não é violência, é crime. Nós somos uma sociedade desorganizada. Não tem crime organizado, tem sociedade desorganizada. Você é confiscado dos seus haveres todos os meses, numa tributação absolutamente perversa, para você não ter educação, para você não ter saúde, para você não ter segurança. É imoral, né? Isso é imoral. Isso é imoral. Então, nós queremos saber dessas histórias também. Agora, o que não deveria ser notícia? De jeito nenhum. Eu acho que a violência. Né? Eu acho que eu não consigo entender
Por que as pessoas, cada vez mais aumenta essa coisa, quer dizer, as pessoas dizem assim, é que a televisão está mostrando mais. Mas está mostrando porque está acontecendo, né? A televisão é uma janela mesmo, né? Então eu acho que isso não precisava ser notícia, eu acho que é assustador como o ser humano está desrespeitando o ser humano, em todos os sentidos. Né? E isso aparece nesses programas de violência. Claro que eu acho que são exagerados os programas de violência, tem demais, né? E tem muito tempo para isso. Eu acho que tinha que ser mais equilibrado na programação, mas é o resultado de um país que está violento mesmo, que está feio, que está triste, né? Nesse momento. Então, isso aparece, não tem jeito, né? Eu também não concordo com o sensacionalismo. Eu acho que existem formas diferentes de você tratar a mesma notícia. Uma coisa é você passar a informação, outra coisa é você querer mostrar o requinte de crueldade que existiu naquele crime ou naquela situação. Eu acho que isso é o tipo de coisa que não agrega a ninguém, do contrário, só faz mal. Muito obrigada, viu? Imagina, deixa eu pôr aqui. Regina, existe hoje uma doença quase incurável. E é preciso que a gente faça uma quimioterapia. O câncer da televisão hoje chama-se audiência minuto a minuto. Às vezes você vê aquela coisa requentada, obrigado, aquela coisa requentada que vai, que volta, que vai, porque enquanto tiver audiência, não importa você perder o respeito aos outros, a dignidade, como você fala. O que importa é a audiência, pura e simplesmente, é o número. Isso é o fim do mundo, porque eu pergunto, essas histórias que acontecem, não é todo dia que acontece, por exemplo, histórias bombásticas, enfim, tá, e quando falta essa notícia, quando faltar, o que vão fazer? Na minha área, eu vou te dizer que não falta, viu? Não, eles estão sempre aprontando. Sobra. Às vezes eu tenho que escolher o que eu vou contar. Agora, mas às vezes falta mesmo. E às vezes as pessoas sensacionalizam ou voltam a uma história antiga, né? Uma história desse menino que acho que chocou o Brasil inteiro, lá do Rio Grande do Sul, né? Foi. E aí, de repente, volta a história e fazem programas especiais sobre isso. Tem um lado positivo, quer dizer, que é esclarecer esse assunto de fato, né? Porque eu acho que uma história meio estranha, que ainda não foi esclarecida direito. Mas, ao mesmo tempo, é muito massacre na cabeça da gente, né? Você vai dormir amargurado. Programas de domingo que deviam ser leves, para você ir dormir tranquilo, né? E tal, acordar bem na segunda-feira, você vai dormir triste, né? Verdade. Então, essas coisas são tristes. Eu vou provar que isso aqui está uma delícia. Mademoiselle. Obrigada. A gente não começa. E você está completando isso que você estava falando a respeito dos números, né? Que a televisão parece que precisa dessa carnificina muitas vezes, para que os números rodem, para que tenham mais audiência. Parece até pieguice eu falar aqui, puxar a sardinha para o nosso lado, mas é que a Gazeta realmente tem essa elegância e tem esse respeito com as pessoas que estão em casa, na forma como mostrar a notícia. O Revista é prova disso, o nosso jornalismo é prova disso. Né? A gente não fica em cima disso, né? Dessa busca desenfreada pelos números, né? E isso dá orgulho e dá prazer de trabalhar também, né, Rony? Veja, é isento, mas é competente. É bem feito. Exatamente. Mas não é preciso. Então, eu tenho orgulho de dizer que estou trabalhando aqui numa emissora que tem a Maria Lídia. Que delícia. Para mim era um patrimônio, amiga, né? Minha queridíssima amiga. Agora, o que eu estou fazendo aqui há 10 anos? Exatamente. Um programa elegante. É prova disso, né? Não, é assim, é engraçado, porque você às vezes vai mudando de canal, Rony, e aí você fala, meu Deus, que horror, que horror, que horror. Ai, que delícia aqui que eu vou ficar. As pessoas associam muito a sua imagem a essa história da fofoca. E você é uma pessoa plural. Você é multifacetado, você faz um monte de coisa. Você é ator, você mesmo falou, você é apresentador de televisão. Isso alguma vez incomodou você? Não. É um país rotulador, você sabe disso, você só pode ser uma coisa. Não, muito pelo contrário. Eu acho que isso ajuda a vender no melhor sentido o meu trabalho, né? Eu acho que é uma porta garantida, né? Uma porta que se abre sempre em qualquer emissora, tal. Eu acho uma coisa legal. Claro que há o lado do preconceito e que eu luto sempre. Porque eu digo assim, aquilo quando a gente estava falando hoje, a tendência ao jornalismo, aí quando você fala jornalismo, você pensa sempre em jornalismo político, econômico, mas não é verdade. Isso é um preconceito que acho que existe dentro da própria categoria jornalística, né? De que variedades é menor, né? E eu acho que não. Na verdade, o que vende o jornal
sempre foi, o que dá audiência sempre foi a fofoca. Então eu tenho o maior orgulho de fazer isso, eu optei. Você sabe que foi uma coisa política, porque eu era menino e tinha uma história de que meus irmãos eram politizados demais e tal, eram perseguidos pela polícia na época da ditadura, essa coisa toda. E um dia eu perguntei para minha mãe, falei, mas meus irmãos não estão lutando pelo povo? Por que a polícia está com um cavalo atrás dele dando chicotada e paulada? E aí a minha mãe, isso eu tinha 10 anos, e aí a minha mãe disse assim, o povo não sabe das coisas, o povo não sabe que eles estão lutando por eles. Então eu pensei assim, eu quero ser um jornalista, mas um jornalista diferente do meu pai e do meu irmão. Eu quero ser um jornalista que dá uma notícia que o povo entenda. Isso foi lá na minha cabecinha dos 10 anos. Mas isso foi evoluindo e eu acho que isso que eu sou hoje é uma evolução desse primeiro pensamento, né, que eu tive. E acho importantíssimo. Eu acho, por exemplo, que a fofoca, às vezes, ajuda muito a elucidar algumas coisas. De relacionamento, de mostrar, por exemplo, essa história do relacionamento que o Zilu e Zezé de Camargo separaram, mas são amigos, né? Então dizer isso para tantos casais que vivem em conflito, eu acho que é fundamental. Eu acho que nesse sentido que a fofoca é um objeto social importante. Sabe por que eu estou perguntando isso para ele? Pelo seguinte, o Brasil se transformou num país muito chato. Você não pode nada. Não pode. Você não pode nada. É verdade. Você não pode fazer uma piada, você não pode falar com uma pessoa de forma pejorativa. Então, hoje, nós somos a minoria se nós não estivermos inseridos naquele círculozinho que hoje é defendido. Muito bem. Qualquer coisa você vai ser acusado de bullying. Hoje tudo ofende. Sem contar nos processos. Você deve ser o zero e vezeiro disso. Já se meteu alguma Estávamos falando sobre isso na maquiagem, falando sobre isso. Olha, em alguns. Teve uma história muito engraçada. Eu vou contar essa porque eu achei que eu estava falando dos paparazzi. Teve uma vez que eu dei uma notícia que eu acabei com um casamento. Mas acho que eu fiz um bem para os dois. A Fabiana Kerlakian, que é uma grande empresária aqui de São Paulo, uma mulher sensacional, fazia o São Paulo Fashion Week, participava. Tal. Ela era casada com aquele menino Marcos Pasquim. E ela foi para os Estados Unidos, para uma feira, não sei, de moda e tal. E aí eu estava um dia fazendo a televisão, mostrando uma foto que pintou dele beijando uma moça, assim, a moça encostada numa parede ou numa árvore, e ele estava mais do que beijando, eles estavam dando um malho, como se fala, né? Ai. E aí eu falei, olha aí, coitada, a esposa lá trabalhando nos Estados Unidos, e ele aí beijando a menina, não sei o quê, não sei nem quem é a menina, mas, né, poxa, com certeza não é ela e tal. Ela estava chegando de viagem, ligou a televisão, viu falando. Ligou para ele e terminou o casamento na hora. Até hoje ela me agradece. Ele, claro, me olha meio desqueira. Mas também não ficou bravo, não. Entendeu? Então, eu acho que essas coisas são muito engraçadas. Né? Vocês acham que existem cuidados que um apresentador deve ter antes de soltar a notícia? Dá para checar tudo? Precisa ter, precisa checar com fonte, precisa ouvir os dois lados, o princípio do jornalismo. Eu acho que mesmo no mundo das celebridades esse cuidado tem que ter, né? Porque como você falou, hoje em dia tudo ofende, hoje em dia a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Eu fico assistindo até programas de um tempo atrás, né, humorísticos. Eu fico imaginando se esses programas fossem ao ar hoje. Meu Deus. Mas você sabe, Rony, você falou uma coisa que é muito importante. O Brasil está muito chato nesse sentido. Essa coisa a gente não pode mais brincar com ninguém. Politicamente correto, ecologicamente correto, não sei o que correto. Pelo amor de Deus. Eu fico vendo a TV da Espanha. Deus me livre se eu vou cortar um galho da minha goiabeira, que está cheia de bicho, eu sendo botânico, eu vou preso. É crime inafiançável. Tudo é muito sabe? complicado. O cara pode matar o outro no meio da rua. Tem flagrante? Não, então não pode ir preso. Não, e algumas coisas que existem, existe a lei, por exemplo, a questão aí de vender espaços de uma emissora para igrejas e tal, né? Existe a lei, né? Existe um número certo de horários que pode vender, mas não é observada. E algumas coisas tolas, aí eles vêm com a lei, assim, com a coisa, né? E eu fico vendo a TV italiana, a TV espanhola, inclusive falando de brasileiras, que são mulheres de jogadores ou namoradas de jogadores, eles falam até palavrão. Aquela... já entendeu? vi isso, E eu falo assim, meu Deus, se a gente falar metade disso aqui no Brasil, a gente é processado e preso. Se a gente der a entender muitas vezes. Né? Você quer ver uma coisa? Tem um programa que eu assisto muito,
David Letterman. Ai, maravilhoso. Né? Claro. O David Letterman ele desce o pau de uma forma muito irônica. Né? Muito. E presidente da República, e senadores da República, brinca com todo mundo Verdade. e tal. Ele tem um sarcasmo no humor dele maravilhoso. É respeitadíssimo. E o engraçado é que as pessoas não só entendem o tipo de humor, como se divertem muito com aquilo, e a vítima ou o alvo daquela brincadeira não se ofende a ponto de achar que aquilo, nossa, vai manchar minha imagem para sempre, eu preciso processar. Realmente, aqui no Brasil, a coisa desandou de um jeito como você falou. A gente pode... Tudo é bullying. Tudo é bullying, tem coisas terríveis que estão sendo banalizadas. Isso embota a criatividade. Porque você fica tentando, será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar aquilo? Não dá, porque você não fala mais nada, né? A gente fica se tesourando, fazer se humor sabotando. hoje está uma coisa terrível, né? E é Por isso que muito mais difícil quase não tem fazer. mais humorístico, né? A gente não É consegue mais dar difícil risada fazer na rir do que TV. fazer chorar, vocês sabem disso. E mesmo assim está complicado. Olha, vamos virar essa história. Que nós trabalhamos com comunicação, nós três aqui. Então, muitas vezes a gente sente na pele o que a gente eventualmente comenta. Todo. Em algum momento a gente vira notícia. E aí, como é que vocês se sentem? Como é que vocês se sentiriam? Eu lembro de uma história, Jane, que aconteceu comigo aqui. Foi quando eu fiquei doente, Tá. que eu fui... eu estava acordando, tomei banho, vinha para cá, estava me arrumando, passei mal. Fui internado, descobri que era hipertenso. Os programas concorrentes, eu fazia mulheres aqui no momento. Os programas concorrentes, todos começaram a dar que eu estava muito doente, que era uma doença misteriosa, e deram a entender que eu estava com AIDS, entendeu? E assim, você faz o quê? Você fica quieto, você fala assim, eu estou vivo, eu não estou doente. Quer dizer, uma hora vão descobrir, pronto, né? Claro, claro. Eu vejo assim. Eu acho que a postura é bem essa mesmo. Eu acho que depende da notícia, né? A gente pode ficar chateado ou não com aquela situação, mas eu acho que o tempo mostra a verdade, né? E a convivência com as pessoas, né? A maioria das coisas que eu leio a meu respeito na internet, que as pessoas comentam, fico muito feliz, graças a Deus, aceitação muito legal. Mas uma coisa ou outra sempre mexe. Eu me lembro de uma notícia que me deixou muito chateada, que falaram a respeito do que acontece aqui nos corredores da Gazeta e tudo mais, uma coisa assim, absolutamente inverdade. E aquilo me mexeu, porque foi a primeira grande sacudida que eu tive de ver... Pode esperar que vai ter a vida inteira, eu tenho 48 anos isso. Mas foi a primeira vez que eu senti esse baque, aí eu pensei, falei, poxa, se a gente se ofender com qualquer coisa que escreverem por aí, a gente não vai viver. Que muita gente de má fé acaba fazendo tudo um grande furo. E você falou, coisa que nunca existiu, você falou de internet. Internet tem essa bipolaridade. É o perigo hoje em dia. Porque você não pode acreditar em nada que está na internet. É verdade. Nada. De repente, cada notícia, meu Deus! Aí vou nem ver. notícias de ciência, você não pode acreditar, o que é um perigo, né? Abra o jornal no dia seguinte e leia. Está ali? Não. Então não é verdade. Quer dizer, é complicadíssimo. O que é que você falou comigo, Carol? Você falou o quê comigo? Aí, pega esse papel, aí rasga. Bom, nós estamos aqui há meia hora conversando, não dissemos absolutamente nada, eu quero só lembrar. A Revista da Cidade está todo dia no ar, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã até o meio-dia. Regiane Tapias está no comando e o seu imediato é o Leão Lobo. Ótimo, adoro esse imediato, essa lindeza aqui. Que delícia. Olha, se eu não fosse viado, acho que seu marido já estava com ciúme. Esse é o Leão. Essa é a vantagem. Obrigado, querido. Obrigado, a gente que agradece, do fundo Rony. do meu coração. O programa vai ficar por aqui. Obrigado, e que jantar maravilhoso. Eu ia comentar isso, que delícia, mais que sabor. dos deuses. É. Parabéns, obrigada, Nossa viu? Senhora. Tem um Bom, nome esse risoto? Tem um risoto, chama-se... Praieiro, é isso? Praiano, é isso? Praiano. Praiano. Vem cá, rapaz. Cá, bonito. Vou voltar aqui um pouquinho. Fala, Rafa. Fala aí, Rafa. Arrasou, arroz viu? praeiro. Arroz praeiro, pronto, Coisa tá resolvido. maravilhosa. Maravilhoso. É lá de parabéns. Salvador. Soteropolitana. Viu? Terra boa. Obrigado. Tem uma acarajé sobrando na cozinha. Bom, só lembrando que amanhã nós estamos de volta, temos esse nosso encontro aqui. Eu espero que você, bonitão, você bonitinho, tenha se divertido. Eu vou deixar vocês agora com a máquina, comandado pelo poeta e jornalista Fabrício Carpinejar. E amanhã, faça o favor de estar aqui às 10h30 da noite, porque senão eu não falo nunca mais com você. Um beijo, até amanhã. O sucesso
sucessos e histórias do cantor Sérgio Reis. Revista da Cidade, nesta quarta, 10h30 da manhã. Assista agora A Máquina. Salty skin and how it mixes in with mine. The way it feels to be completely intertwined. Not that I didn't care, it's that I didn't know. It's not what